Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos fazer um resumo sobre como se deu a urbanização na Inglaterra. Contextualização. Antes de entendermos a urbanização isolada da Inglaterra, precisamos saber como foi esse processo na Europa de modo geral. A Europa é o continente que apresenta a mais elevada taxa de urbanização. Essa condição aconteceu em decorrência de uma série de fatores, principalmente a Revolução Industrial, que proporcionou profundas mudanças de caráter social e econômico. Com a instalação de indústrias nos centros urbanos, muitos trabalhadores foram atraídos, o que desencadeou o fenômeno migratório denominado de êxodo rural, deslocamento de trabalhadores rurais para as cidades. Os países da Europa que ingressaram primeiro no processo de urbanização foram justamente aqueles que implantaram a Revolução Industrial no final do século XVIII, como, por exemplo, o Reino Unido. Tendo isso em vista, fica mais fácil darmos esse procedimento na Inglaterra. Pioneirismo inglês no processo de urbanização. O desenvolvimento das cidades inglesas mais rápido que as demais cidades europeias está diretamente associado ao pioneirismo da Inglaterra na chamada Revolução Industrial. Como se deu a Revolução Industrial na Inglaterra? O pioneirismo da Inglaterra no processo conhecido como Revolução Industrial deu-se a partir de uma junção de fatores, iniciados principalmente com as grandes transformações políticas sofridas por esse país ao longo do século XVII. Essas transformações permitiram o surgimento das condições ideais para o nascimento da indústria moderna. O surgimento das indústrias levou à criação das famosas cidades industriais, que aparentavam ser violentas, sujas, lotadas e fumaçantes, onde era muito comum se ver roubos e a corrupção se espalhava cada vez mais. Viver nas cidades era praticamente uma luta pela sobrevivência. Desse modo, as cidades cresciam em volta das indústrias, pois os trabalhadores não tinham muitas escolhas e, por uma questão de praticidade, precisavam morar perto da fábrica onde trabalhavam. A palavra slum, ou favela, foi criada na Europa Ocidental nesta época para caracterizar os locais pouco drenados e lamacentos, perto das fábricas, às margens dos canais. Hoje os pobres migrantes se aglomeravam em habitações baratas e superlotadas. Entre as primeiras tentativas de solução desses problemas estava o estabelecimento de regras para a ocupação das residências, a compra, demolição e redesenvolvimento de áreas de cortiços, e o desenvolvimento junto da iniciativa privada de melhorias de infraestrutura. Essas ações foram essenciais para a organização e infraestrutura mais desenvolvida da Inglaterra atualmente, especialmente dos modais rodoviário e ferroviário. Dados populacionais. A partir disso, as cidades inglesas começaram a crescer em ritmos cada vez maiores. Em Londres, por exemplo, uma das mudanças mais representativas na trama urbana ocorreu entre 1714 e 1840, período em que a população passou de 630 mil para 2 milhões de habitantes, no momento quando a capital britânica se converteu na maior cidade do mundo, superando Pequim. Por outro lado, atualmente a Inglaterra possui ao todo cerca de 53 milhões de habitantes, longe de ser a maior cidade do mundo e tendo a maior parte de seus habitantes concentrados na cidade de Londres. Assim, desde a primeira Revolução Industrial, a distribuição da população na Inglaterra entre as áreas urbanas e rurais se mantiveram desiguais até os dias atuais, com grande concentração de pessoas nos principais centros urbanos ingleses, como mostra o gráfico. Comparação do processo de urbanização, Brasil contra Inglaterra. Para compreendermos melhor a urbanização inglesa, é importante sabermos como se deu esse processo em países subdesenvolvidos, em comparação com a Inglaterra. O Brasil é um bom exemplo para ser analisado. Em 1900, a população de Londres atingia 6,5 milhões de habitantes e a taxa de urbanização da Inglaterra já era de 62%, um país praticamente urbanizado. Nesta época, o Brasil ainda era um país agrário, com apenas 23% da população vivendo em cidades. São Paulo tinha apenas 240 mil habitantes. O processo de urbanização brasileira começou a partir de 1940, como resultado da modernização econômica e do grande desenvolvimento industrial graças à entrada de capital estrangeiro no país. As empresas transnacionais preferiram se instalar nas cidades em que a concentração populacional fosse maior e de melhor infraestrutura,
dando origem às grandes metrópoles. Assim, o aumento acelerado da industrialização e, consequentemente, da urbanização não foi acompanhada por políticas públicas de melhorias e oportunidades para as pessoas. Isso gerou uma forte desigualdade social e diversos problemas urbanos, desemprego, violência, favelização, poluição, etc. Além disso, aos diversos desafios urbanos que atrasaram o desenvolvimento ferroviário no Brasil. O principal deles é a falta de continuidade nos projetos de planejamento logístico do país. De forma resumida, podemos comparar os dois processos da seguinte forma: Inglaterra, urbanização a partir do século XVIII, urbanização mais lenta, maior planejamento estrutural e setor ferroviário desenvolvido. Brasil, urbanização a partir somente do século XX, urbanização acelerada, pouco planejamento de infraestrutura e poucos incentivos financeiros no desenvolvimento da rede de transportes, especialmente setor ferroviário. Então é isso, esperamos que tenham aproveitado essa videoaula e aprendido um pouco mais sobre o processo da urbanização inglesa.